prazer, eu sou o Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia. Há mais de 70 anos, a FEComércio representa os empresários à frente deste setor, que responde por mais de 70% do PIB baiano e pela maioria dos empregos gerados. Sua missão é desenvolver os mais de 30 sindicatos empresariais filiados no Estado. Desde a década de 1980, sua sede está no coração financeiro da cidade. No plano nacional, é filiada à CNC e tem, em sua essência, o papel de porta-voz do comércio perante o poder público. Por meio de suas câmaras setoriais, marca presença em diversos segmentos. Também fornece pesquisas econômicas que orientam tomadas de decisões e pautam a imprensa. Promove o networking e a capacitação com a realização de grandes eventos. Oferece produtos e serviços aos empresários. Beneficia instituições sociais com o Natal Solidário e homenageia os empresários com o título de Comerciante do Ano. E unida aos seus braços sociais, o SESC e o SENAC, forma o sistema FEComércio, que atende aos trabalhadores do comércio e a toda a sociedade. O SESC e o SENAC são instituições sem fins lucrativos, que atuam nas áreas de saúde, assistência, cultura, lazer, educação básica e profissional. O SESC tem mais de 20 unidades na Bahia, além das unidades móveis, com a missão de oferecer qualidade de vida a quem trabalha no comércio de bens, serviços e turismo. Por meio da educação de crianças, jovens e adultos, transforma cenários. Leva saúde aos baianos, com serviços em nutrição, odontologia, cuidados terapêuticos, além de ações educativas. Através do programa Cultura, democratiza o acesso dos cidadãos ao teatro, biblioteca, música, dança, cinema, artes visuais e ao mundo da literatura. Proporciona lazer nos centros de atividades e na rede de hospedagem. Fomenta o esporte e estimula hábitos saudáveis para manter o equilíbrio físico e mental. O SESC resgata o valor social do idoso e fortalece as comunidades para a inclusão socioprodutiva, além de manter um programa de segurança alimentar e apoio social, o Mesa Brasil. O SENAC transforma a realidade de jovens e adultos por meio da educação profissional. Possui mais de 15 unidades, bem equipadas, distribuídas na capital e interior da Bahia, além de percorrer o estado com o SENAC Móvel. Por intermédio do programa de aprendizagem, fortalece a interlocução com o setor produtivo e forma milhares de jovens anualmente. Capacita nas áreas de gastronomia, saúde, turismo e hospitalidade, tecnologia da informação, beleza, moda, comércio e gestão, em salas de aula ou através da educação à distância. Os cursos são destinados a quem deseja empreender, se atualizar ou conquistar a tão sonhada vaga no mercado de trabalho, de forma prática, com o Banco de Oportunidades, serviço gratuito exclusivo para alunos da instituição. O SENAC ainda possui o primeiro museu da América Latina, dedicado à gastronomia baiana, localizado no Centro Histórico de Salvador. O complexo engloba exposição, restaurante-escola, loja de livros e Bahia Bar. Contribuindo para o desenvolvimento do Estado em benefício de milhões de baianos, o sistema FEComércio SESC-SENAC segue transformando vidas ao fazer as pessoas felizes todos os dias.
bom dia a todos. É um prazer para a FEComércio Bahia e para o SEBRAE lançar essa publicação Caminhos do Comércio em Salvador, que conta a história da trajetória de expansão da atividade comercial tão importante para a economia soteropolitana em nossa capital. Antes de iniciar esse bate-papo, vou apresentar a vocês as pessoas que participam. Ele será conduzido pelo escritor e jornalista Carlos Ribeiro, autor do livro, e por 3 dos principais entrevistados, todos membros da Academia de Letras da Bahia. O senhor Francisco Sena, arquiteto, o também arquiteto Paulo Ormindo e o economista Armando Avena. Agora passo a palavra ao nosso presidente do Sistema FEComércio Bahia e do Conselho Estadual do SEBRAE Bahia, Carlos Andrade, para dar as boas-vindas e saudar a todos. Por favor, presidente Carlos. Eu queria inicialmente fazer uma saudação a todos os empresários do comércio da Bahia e, em particular, aos empresários da cidade de Salvador. Para nós é motivo de muita satisfação o lançamento desse livro. Entendemos a importância do livro e, quando se trata de economia, de história e de arquitetura, nós temos que documentar esse momento histórico. Apesar da pandemia que vivemos nos dias atuais, temos certeza de que a nossa Federação do Comércio, os nossos 35 sindicatos, e eu quero saudar todos os presidentes, neste momento, estamos fazendo a nossa parte. Estamos registrando esse momento histórico e colocando na história os caminhos do comércio da cidade de Salvador. Eu queria fazer um agradecimento especial ao nosso diretor Arthur Sampaio, que, quando se trata de literatura, de cultura, de conhecimento sobre o comércio, tem um papel de fundamental importância. Quero agradecer a Arthur e fazer um agradecimento a todos que participaram da confecção desse livro. De uma maneira especial, a Carlos Ribeiro, que é um jornalista, escritor, que conosco já produziu um livro sobre a Rua Chile, produziu o livro dos 70 anos da Federação do Comércio e agora produz essa preciosidade que são os caminhos do comércio de Salvador. Agradecer ao nosso amigo Armando Avena, que é o economista, que presta serviço aqui à nossa casa, ao sistema como um todo, sempre nos atualizando com as coisas que estão acontecendo, com a velocidade que as mudanças estão aparecendo na economia da nossa cidade, do nosso estado, e às vezes também do nosso país. Quero agradecer a Chico Sena, Francisco Sena, nosso arquiteto, que também participa forte na construção desse livro e está sempre presente nos nossos eventos aqui na nossa Federação do Comércio, no nosso SESC, nosso SENAC, e é uma figura marcante. Toda a Bahia conhece o nosso Francisco Sena. Nosso muito obrigado, Chico Sena, como carinhosamente nós o conhecemos. E o nosso arquiteto também, Paulo Ormindo, que teve uma participação forte na confecção, na ilustração, na parte arquitetônica de construir esse livro, passando muitos dados para o nosso escritor e jornalista Carlos Ribeiro. De um modo geral, a nossa equipe de comunicação da FEComércio, no nome da nossa jornalista Délia, que também fez um trabalho muito bom, e toda a diretoria do SESC, do SENAC, da Federação, que nos honra com essa obra-prima que é os caminhos do comércio em Salvador. Eu costumo dizer sempre
que ler é de suma importância. Quem ler mais, escreve melhor, fala melhor e interpreta melhor. A FEComércio se sente honrada, juntamente com o SEBRAE, em fazer o lançamento deste livro. E agradecer a todos que, direto ou indiretamente, ajudaram a construir este livro. Muito obrigado e um bom dia e um bom trabalho nessa manhã para todos que vão participar. Agora passo a palavra ao jornalista e escritor Carlos Ribeiro, autor do texto do livro, que vai também abordar um pouco sobre o processo de confecção dessa obra. Carlos, agora é com você. Bom dia a todos, bom dia ao presidente, ilustre-presidente aqui da Federação do Comércio, a meus caros amigos que compartilham comigo esse momento especial, né, de lançamento deste livro. Quero agradecer o convite e a confiança para ter essa tarefa, né, que é uma tarefa desafiadora, né, de tratar dessa questão do comércio em Salvador e historiá-lo, né? Ou seja, essa trajetória, como que se deu essa trajetória de desenvolvimento do comércio. Devo dizer que foi um trabalho muito prazeroso, árduo, mas muito prazeroso, porque falarmos do comércio, quando falamos do comércio, nós estamos falando de cultura, estamos falando de história, né? Estamos falando de arquitetura, de urbanismo, de economia, sobretudo, né? Então, quer dizer, é um campo muito vasto aí, que afeta o dia a dia de todos nós. Afeta no sentido da nossa sobrevivência, afeta no sentido da nossa locomoção, no sentido afetivo. Quantos de nós temos na nossa história lembranças associadas a restaurantes, bares e casas comerciais em geral, né? Então, esse livro é dedicado aos comerciantes de todos os tempos aqui de Salvador, desde os nossos antepassados, lá da época da fundação da cidade, até os que estão aí enfrentando com grande dificuldade, mas também com grande criatividade, esse momento aí desafiador, né, que estamos vivendo, que todos sabem que não é muito fácil esse momento. Então, eu quero rapidamente, no tempo que disponho aqui, fazer uma síntese dessa trajetória que nós tratamos no livro, né? Porque a gente parte da ideia de linhas de expansão, né? Ou seja, o comércio ele se surgiu, se solidificou aqui no período mesmo da colonização. Ele chegou e se implantou, porque nós sabemos que é um dos elementos da história humana, da sobrevivência, é fundamental, é básico, não pode faltar em nenhum momento, né? Nesse sentido, pelo menos dentro desse contexto econômico que vivemos há séculos, né? Então, a gente trabalhou muito em função dessas linhas de expansão, né? Esses caminhos que o comércio tomou, desde lá, aquele momento em que se implantou ali na zona portuária, né? Até o momento em que subiu ali aquela escarpa para alcançar a cidade alta. E é muito interessante pensarmos que, para vencer esse desafio de Salvador, porque aquela escarpa ela tem uma função, ela teve uma função básica defensiva, né? Inclusive a cidade foi instalada ali para a defesa contra os invasores, etc. Mas também ela é um obstáculo, né? Foi um obstáculo durante muitos anos. Ele exigia um desenvolvimento de uma tecnologia suficiente para que se colocassem elevadores, os guindastes, né, os chamados planos inclinados, né, para que se pudesse ter esse trânsito entre cidade alta e cidade baixa. Então, é muito curioso pensar que levou aquilo ali para se implantar mesmo o comércio na cidade alta, levou 300 anos, cerca de 300 anos. Mas ali embaixo, naquela área da Baía de Todos os Santos, ali já havia, desde aqueles velhos tempos, né, um comércio muito ativo, que era um comércio marítimo, ali pelas ilhas, por toda aquela região da península, né, daquelas fazendas, daquela época ainda da origem de Salvador, né?
Então, havia já ali aqueles comércios que se expandia ali, mas teve que vencer essa dificuldade para chegar ali ao que, onde hoje é a Praça Municipal, né? Que muito tempo chamou de Praça do Mercado ali também, né? Então, para se implantar ali, e ali nós seguimos essa linha de crescimento. Primeiro esse desafio de implantar ali, depois o salto tecnológico para efetivar esse trânsito e a implantação do comércio na Rua Chile, isso já no final do século XIX, né? E expandindo ali por toda aquela região do comércio popular, da Baixa dos Sapateiros, para a Liberdade, não é? Então, e dali também, ou seja, dali daquele centro, também ali em direção ao centro histórico, para o que hoje é a Praça da Sé, e depois em direção, já bem mais tarde, a Piedade, né? Até a Barra, até o Campo Grande, e se expandindo aos poucos pela orla marítima, pelo Rio Vermelho, né? E até chegar a Itapuã e litoral norte. Considerando, entretanto, que Itapuã já havia um comércio anterior, que era a base de saveiros, muito antes dessa estrada, da construção da Avenida Otávio Mangabeira, né? Então, já havia ali um comércio também, que chama Barra Fora, que é fora do interior da Bahia, mas que já se levavam mercadorias diversas, né? Então, o livro, ele aborda também esses aspectos econômicos, né? Por exemplo, o comércio chamado de elite, que se estabeleceu ali na Graça, no Campo Grande, Graça, Barra Avenida, aquela região. Depois, também, um lugar marcado pela boemia, que foi o Rio Vermelho, e também aquela região do Garcia, enfim, toda aquela expansão até chegar num período muito marcante da história do comércio, que foi o processo de descentralização do comércio. Isso nos anos 70, não é? Quando foi transferido para a Avenida Tancredo Neves todo aquele, digamos assim, o centro financeiro da cidade, né? Inclusive com os bancos, instalação das sedes dos bancos, né? Que são o que movimentam ali bastante, né? O setor, e expandindo depois a saída do centro administrativo, a transferência também da administração pública para o centro administrativo da Bahia. E esse processo ali de transformação, de descentralização, e o início de um processo de decadência do centro histórico, é também abordado de uma forma crítica e reflexiva sobre, afinal, o que é que foi feito de correto e o que não foi nesse processo de expansão. E, posteriormente, a expansão também para os bairros populares, né? Com essa explosão que houve a partir ali dos anos 80, já depois dos efeitos da instalação desse segundo processo de industrialização da Bahia, com a construção do Centro Industrial de Aratu, o polo petroquímico, o impacto disso em toda aquela região ali da Pituba, Caminho das Árvores, né, a formação desses bairros e, posteriormente, os bairros populares, onde o comércio se expandiu de forma impressionante, e um comércio popular, mas também com todo tipo de magazines e casas que hoje se encontram em Cajazeiras, Mussurunga, etc. Então, a ideia é essa, é estabelecer essas linhas. O livro tem 2 capítulos, né, que é os caminhos do comércio e as outras fronteiras, que já é nessa fase da descentralização. E a partir desse movimento histórico, eu fui buscar algumas fontes que me auxiliassem a refletir sobre os efeitos disso na vida de todos nós. E aí entra uma contribuição muito valiosa dos meus caros amigos e confrades que estão aqui presentes, né? O Paulo Ormindo, o Chico Sena, o Armando Avena, que me auxiliaram como repórter que está diante desse desafio a deslindar, né? a decifrar todo esse processo, que houve um processo de grandes proporções, né, que houve ao longo do século XX. Outra fonte primordial é o do diretor da Casa do Comércio e dileto amigo também, o senhor
Arthur Sampaio, não é? E eu costumo dizer que não apenas o livro partiu da concepção dele, mas que é a alma do livro, não é? Porque ele me colocou esse desafio, foi ele que me propôs realizar esse trabalho e que acompanhou ao longo de todo o processo da escrita, me auxiliando muito a refletir e selecionar, identificar que aspectos são os mais importantes disso aí. Além disso, as comunidades, pessoas, comerciantes, tanto dos bairros mais centrais e também da Barra Avenida, de alguns lugares aqui da cidade, mas também, sobretudo, das periferias, de Santa Mônica, Cajazeira, não é, Mussurunga e toda aquela região, que também foram fontes valiosas, pessoas ligadas a associações de bairro, associações comerciais e negócios, né, desses bairros. Então, eu posso dizer que é bastante enriquecedor esse trabalho e resultou num livro valorizado fortemente pelo tratamento editorial dado pela P55, a editora que transformou todo esse material numa coisa muito agradável de se visualizar, de ver, com muitas ilustrações, né? E que teve, digamos assim, esse aspecto de facilitar também a leitura, porque o livro, ele também, aqui nesse caso, é um objeto físico, porque foi impresso, mas também ele está online, disponibilizado online, não é? Então, essa aí, digamos que seria a síntese desse trabalho, e quero agradecer mais uma vez o convite. Tive a oportunidade de fazer o livro dos 70 anos da Federação do Comércio, esse é o segundo livro que eu faço aqui, com grande satisfação de contribuir para esse trabalho magnífico, né? Feito e com tanto empenho, e num momento tão difícil e tão desafiador. Espero que o livro contribua para que nós possamos compreender e valorizar esse processo das relações humanas tão vital e tão importante. Então, na sequência aqui, eu acho que nós poderemos desenvolver mais algumas reflexões sobre isso. Eu quero passar a palavra ao caro amigo Armando Avena, para que ele faça aqui uma exposição um pouco sobre os aspectos econômicos abordados aqui. Tá? Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar o nosso presidente, Carlos Andrade, queria cumprimentar meus confrades, Chico Sena, Paulo Ormindo e Carlos Ribeiro, parabenizando pelo excelente trabalho, e também fazer uma menção ao nosso Arthur Sampaio, que sempre acompanha as coisas da literatura e da história na Bahia. Eu vou fazer uma colocação partindo um pouco do que Carlos falou, porque as linhas de expansão da cidade de Salvador, elas estão intimamente vinculadas à questão econômica. A cidade se expande por conta da sua posição econômica e trazendo como bagagem, como triste legado, o movimento escravista, que faz de Salvador uma cidade muito pobre, que é até hoje uma cidade muito pobre. Mas a concepção das linhas de expansão da cidade, ela se dá por conta da característica econômica. E Salvador foi sempre uma cidade comercial e financeira. Basicamente, a história da cidade de Salvador, ela passa pelo comércio exterior e pela atividade financeira. A Bahia teve o primeiro banco privado do Brasil, a Bahia tem história financeira. E Salvador é o centro disso. Mas essa característica baseada no comércio exterior e que junta digamos assim, a ideia e a força de uma cidade portuária. Salvador é um porto magnífico, uma Bahia magnífica, a Bahia de Todos os Santos. Então, essa ideia de cidade portuária, comercial e voltada para o comércio exterior, ela é muito forte na concepção econômica de Salvador, especialmente nos primeiros anos. Eu posso dizer a vocês que, no começo do século XX, nós encontramos uma cidade que é tipicamente uma cidade comercial exportadora, com um porto importante e que tem em produtos como o cacau, basicamente o cacau,
o seu principal elemento econômico. O cacau ele vai, digamos assim, monopolizar a primeira metade do século XX na Bahia. Por quê? Porque ele torna-se, sem dúvida nenhuma, o grande, vamos chamar, grande commodity da nossa economia. E isso causa um problema que vai se constatar tanto no comércio interno como no próprio desenvolvimento do nosso Estado. E esse problema, que vai ser muito bem definido pelo economista Rômulo Almeida como enigma baiano, estava exatamente na questão da especialização na monocultura cacaueira. Rômulo diz que a Bahia tinha um enigma, e o enigma estava claramente definido, era a excessiva vinculação, a excessiva dependência da produção de cacau e da exportação e do mercado internacional. Quando o preço do cacau caía, não se pagava nem ao funcionalismo público. A Bahia era inteiramente dependente do cacau. E é a partir das ideias de Rômulo, com quem eu tive o prazer de trabalhar durante muitos anos, ainda muito jovem, mas é a partir das ideias de Rômulo que vai se buscar uma nova linha de expansão. E essa nova linha de expansão vai começar a mudar a cidade. A linha de expansão, nitidamente, é a proposta de Rômulo de industrializar a Bahia. Industrializar a Bahia, mas essa industrialização parte, não, no primeiro momento, de algo que era, digamos assim, uma vantagem competitiva da Bahia, que era a existência de petróleo. Ao aceitar e aceitar, porque houve muita discussão se era petróleo, não tem aquela história toda, mas ao implantar a exploração de petróleo na Bahia e ao implantar a Petrobras na Bahia, Salvador muda. Salvador torna-se uma cidade diferente da cidade que era anteriormente. Um pouco no que disse Carlos, ela ultrapassa a nossa fronteira, ela passa para a cidade alta e ela muda completamente a sua forma de estruturação. Por vários motivos. Um dos motivos é que a Petrobras ela puxa a atividade econômica para fora dos limites urbanos da cidade. E ela traz uma nova classe média. Uma classe média fortemente influenciadora de determinados aspectos, inclusive econômicos. Por exemplo, ninguém ganhava tanto como os petroleiros. Os petroleiros eram os funcionários mais abastados que havia na cidade. Dizia-se na época, e era uma brincadeira, que as moças da Bahia queriam casar-se com os petroleiros, porque eles tinham boa renda, eles tinham bons salários. Mas isso trazia também a ideia de que Salvador estava com o seu desenvolvimento fora do seu limite urbano. Embora os petroleiros e a massa gerada de salários fosse gasta em Salvador. A partir daí, o processo de industrialização se aprofunda, e se aprofunda com o chamado Sistema 3418, o Sistema FINÓ, que vai trazer várias indústrias para a Bahia, inclusive a composição do Centro Industrial de Aratu. Novamente, a indústria, o que era bom para uma cidade turística como a nossa, ela se coloca fora dos limites urbanos da cidade. Mas, com isso, já se desenha uma descentralização rumo ao norte. Já se desenha uma descentralização puxando o centro comercial para o vetor norte. O Centro Industrial de Aratu já tem também essa estruturação. Com Antônio Carlos, que implementa vários planos do Mário Léo Ferreira, Antônio Carlos Magalhães, quando foi prefeito, ele simplesmente segue a tendência econômica, facilitando o transporte, facilitando a movimentação urbana, rumo também ao litoral norte. E aí vocês todos sabem que é o período onde vem as avenidas de Vale, onde vem a descentralização, vem o Centro Administrativo da Bahia, é os anos 70, onde vem o Iguatemi, a cidade puxa toda para essa área. Aqui eu queria fazer uma rápida digressão, dizendo que as avenidas de Vale, que era uma ideia já pensada por Mário Léo Ferreira, ela tem uma concepção
que, apesar de descentralizar a cidade, por isso fazer o centro histórico ficar mais, sofrer com isso, mas ela teve, nesse momento, digamos assim, a possibilidade de não destruir a imagem urbana da cidade. Porque as avenidas de Vale, elas eram avenidas bonitas, eram avenidas que abriam espaços. A Avenida Paralela, ela tem toda a sua concepção de paisagismo e de Burle Marx. É bem diferente, vem aí a direção, do que está acontecendo hoje em Salvador. Hoje, quando o mundo inteiro está reduzindo os viadutos, está reduzindo a grande massa de cimento das cidades, Salvador está ampliando essa massa de cimento. O que nós estamos vendo hoje com os novos, o metrô e o BRT, são construções gigantescas, mastodônticas de cimento, que perderam aquela beleza e que estão se tornando, digamos assim, a força maior da paisagem urbana nessa área da cidade. Eu preciso muito cuidado com isso. No outro dia eu fiquei impressionado, porque a Avenida Orlando Gomes, que sempre foi uma avenida plana, hoje tem 3 viadutos. Os arquitetos podem me explicar depois, mas é, sem dúvida nenhuma, uma coisa que está tirando um pouco a leveza da cidade de Salvador. Volto à economia depois dessa digressão. A descentralização, ela vai ter um ponto básico com a implantação do polo petroquímico. E a implantação do polo petroquímico não foi um processo como a Petrobras, não foi um processo diferenciado, onde entrou o planejamento nitidamente. E, novamente, Rômulo Almeida tem um papel fantástico, embora o seu plano não tenha se efetivado como se pretendia. Rômulo pretendia levar o polo petroquímico para fora de Salvador, preservando a cidade turística de serviço, a nossa bela e aprazível cidade. E a ideia dele era levar o polo e a industrialização para fora dos limites urbanos da cidade e, com isso, preservar Salvador. Isso foi feito, mas ele não conseguiu o que ele pretendia, que era colocar que a população que trabalhasse nessa indústria morasse no local onde a indústria estava. Rômulo, eu me lembro, nós chegamos chegou a ser feito o projeto da Nova Dias Dávila, que seria uma cidade em volta do polo, onde as pessoas morariam lá, onde haveria toda digamos assim, os operários e os funcionários e a classe dirigente morariam lá. Isso, naturalmente, não podia acontecer e, infelizmente, não aconteceu. Por quê? Porque, embora ficasse fora dos limites a grande atividade econômica de Salvador e da Bahia, a classe alta, a classe de maior poder aquisitivo morava em Salvador. E grande parcela dos próprios operários, dos próprios trabalhadores moravam em Salvador. Criou-se, então, a ideia da famosa cidade dormitório. Toda cidade dormitório tem ônus e bônus. Não é só ônus. O ônus é claro, as pessoas moram em Salvador, mas todo o imposto é gerado em outro município, que era o fato de Camaçari. Isso é um ônus, e isso é prejudicial à cidade, porque as pessoas usavam a infraestrutura urbana de Salvador, mas os impostos ficavam em Camaçari. Mas, ao mesmo tempo, tem o outro lado. Salvador, como cidade dormitório, toda a massa salarial recebida no polo de sua estrutura era gasta aqui, no comércio da Bahia, no comércio de Salvador, perdão. Era gasta no comércio de Salvador. Isso muda completamente, é muito importante a gente ver isso, porque hoje já não existe mais isso. Antigamente, as empresas do polo tinham aquele famoso, famigerado transporte de levar as pessoas de Salvador para o polo petroquímico. Hoje isso não existe mais. A FOR não aceita funcionário que trabalhe, que mora em Salvador. Ele precisa morar na estrutura próxima da região. Com isso, se puxa mais ainda a cidade para o eixo do litoral norte. O centro administrativo, o polo petroquímico, tudo o Iguatemi, toda essa estrutura econômica vai puxando a cidade para o litoral norte e vai puxando a cidade cada vez mais para uma expansão que muitas vezes eu diria, inadequada, mas a expansão da cidade de Salvador vai se ampliando, vai se conurbando,
com a própria Lauro de Freitas e próprios outros centros urbanos. Na verdade, quem não queria os funcionários do Polo, do CIA e de outras estruturas econômicas, para não morar em Salvador, morava em Lauro de Freitas, que era mais próximo do Polo, ou morava em bairros como o Caminho das Árvores, como e por aí vai, toda a extensão do litoral norte, que vai transformar Pituba, que vai transformar todos os bairros, e vai também puxar os comércios para essa região. Pois bem, isso aí está dado o contexto que vai fazer a descentralização de Salvador, com um enorme e terrível componente, é que a cidade de Salvador passa a especializar-se no serviço, e hoje é uma cidade especializada nos serviços, mas serviços de baixa qualidade. Algo que eu vou, já ao final, tocar como uma grande necessidade de mudar a estrutura de Salvador. O comércio de Salvador é muito bom. O comércio viabiliza-se como um dos grandes segmentos da nossa economia, mas ainda é uma cidade com serviços de baixa qualidade. Chegamos, então, ao que é Salvador hoje. E mais 5 minutos para onde chegar, o que eu queria colocar para vocês como é a nossa cidade. Salvador, hoje, é uma cidade industrial, no sentido de que ela tem uma vinculação industrial muito forte com Camaçari, e é também uma cidade industrial. Pouca gente sabe que 15% do PIB baiano é indústria. E Salvador é a 21ª capital, 21ª cidade industrial do Brasil. Ela só perde no estado para Camaçari. Mas o PIB industrial da Bahia é muito grande. E, felizmente, e aí Rômulo merece palma, são indústrias não poluentes. São pequenas indústrias que têm força na economia de Salvador, embora a maior força seja os serviços. Mas, ainda assim, a indústria representa cerca de 13%, 14%, os últimos dados já chegam a 15%. Isso mostra que, embora o polo esteja lá, há uma indústria gravitando em torno desse segmento. Mas, além disso, chegamos ao que é a cidade hoje. A cidade foi toda descentralizada, o porto perdeu um pouco sua capacidade agregativa e o comércio teve que se deslocar também. E o comércio se desloca primeiro da Rua Chile, depois para Pituba, depois para Iguatemi. E hoje Salvador é uma cidade com um comércio muito focado no shopping center por conta dessa estrutura econômica. Pois bem, chegamos a isso e é aí que eu queria dizer uma coisa que eu acho que é fundamental compreender a nossa cidade hoje. Porque depois desse movimento industrial, está ocorrendo um novo movimento econômico que pouca gente tem se dado conta e que é muito importante também porque é a superação, em alguma medida, da indústria. É o modelo pós-industrial. E esse modelo pós-industrial está trazendo de volta algum dinamismo para a velha Salvador. Primeiro com o porto. O porto de Salvador, que começou a se perder importância, e perdeu para outros portos, como Aratu e como o próprio Mataripe, ele começa gradualmente a voltar a ter importância. Porque os grandes portos do mundo hoje são portos containerizados. E Salvador tem um porto de container que se torna cada vez mais competitivo. Agora nós vamos ter um novo cais de 800 metros que vai poder receber os navios chineses, os Super Panamax, que vai poder passar pelo novo canal o novo canal que vai viabilizar o transporte no mundo inteiro. Então, Salvador está se reavivando como cidade portuária. Cidade diferente, ela não tem nenhum problema quanto à estrutura urbana. Por quê? Porque a via expressa para direto no porto. Ou seja, o Porto de Salvador, diferente de muitos outros que existem em cidades, ele não causa grandes transtornos ao comércio. Por quê? Porque a via expressa se tornou uma via que chegam os produtos e vão para as estações aduaneiras que ficam fora da cidade de Salvador. Surge um primeiro novo rumo para a nossa cidade. O fortalecimento de sua
tradicional vocação portuária. Nesse mesmo comércio está começando a surgir o outro futuro de Salvador, que é a parte tecnológica. As startups estão mudando a nossa economia. E onde está situado hoje o hub de startup é exatamente no comércio. Está surgindo aí também uma nova elite da economia. E isso também tem uma nova importância, porque dá uma abertura para o surgimento de geração de excedentes em novas áreas que não apenas a indústria. Com isso, Salvador consolida sua vocação. Salvador é uma cidade de serviço. E aí é que está o nosso grande desafio. Uma cidade de serviços, é ótimo que seja uma cidade de serviços, com um turismo forte, com um comércio bastante efetivo, mas nós temos que qualificar os serviços e qualificar o comércio da Bahia. E aí entra uma coisa que nunca foi prioridade para as administrações, sejam estaduais ou sejam municipais. Não chegaremos nunca a qualificar nosso serviço enquanto não investirmos em educação. Parece brincadeira repetir isso. Não é. Existem estados no Nordeste que estão fazendo isso. Hoje, o Ceará se transformou no modelo de educação do Brasil. As maiores notas do IDEB estão no Ceará. E Fortaleza e Sobral estão se constituindo cidades que estão conseguindo qualificar a sua população. Esse é um grande desafio. O desafio de melhorar a educação em Salvador, que hoje tem índices mais baixos do que vários estados do Nordeste, para, com isso, qualificar os seus serviços, qualificar o seu turismo e se tornar uma cidade de serviços com uma indústria não poluente. É claro que nós não vamos poder ter, porque o país é um país muito desigual, não podemos ter a Salvador bucólica ou a Salvador como nós queríamos, porque a explosão populacional foi de tal maneira que se transformou numa cidade imensa e uma cidade de enorme pobreza. Mas, se é que há um caminho, esse caminho está na ampliação do comércio, que é uma atividade altamente absorvedora de mão de obra. O comércio é uma vocação de Salvador. O comércio, tanto o comércio exterior quanto o comércio interno, continua sendo uma vocação da cidade da Bahia. E, ao mesmo tempo, uma cidade turística que tem um potencial que poucas cidades do mundo têm. É preciso qualificar a mão de obra para essas atividades, para a atividade turística, para a atividade de serviços e para o comércio. Eu acho que, com isso, eu vejo muita perspectiva de Salvador tentar melhorar um pouco a sua desigualdade. Então, por fim, para encerrar, eu queria dizer a tentativa de fazer esse rápido bosquejo, passando pela história até uma tentativa de ver os novos caminhos de Salvador, é para dizer o seguinte: Salvador continua dinâmica economicamente. Engana-se quem pensa que Salvador não está economicamente forte. 25% do PIB baiano é gerado aqui. A atividade, 21%, a cidade é o 21º polo industrial do país. Nós temos uma cidade turística de alto nível, talvez a segunda maior, talvez não, com certeza, a segunda maior de turismo de lazer. Então, Salvador é dinâmica economicamente, mas, infelizmente, esse dinamismo não gera melhores condições de vida para a sua população. E é por isso que nós temos 20% da nossa população desempregada. Por quê? Porque o serviço é de baixa qualidade e não gera aquele emprego que seria interessante para a cidade. O comércio ainda gera, porque é muito absorvedor de mão de obra, mas precisamos gerar muito mais para tornar essa cidade, além de aprazível como ela é, menos desigual. Então, seria basicamente isso, um rápido bosquejo sobre as ideias que esse belo livro nos trouxe a discutir. Obrigado aí a vocês. Obrigada, Avena. Informo que o livro, a sua versão digital, e-book, já se encontra no site da Federação do Comércio, fecomércioba.com.br. Agora passo a palavra para o senhor Francisco Sena. Délia, muito obrigado. Um bom dia a todos que estão nos ouvindo.
e eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite de Carlos Ribeiro para participar do livro como alguém que pudesse contribuir com alguns depoimentos, ao presidente Carlos Andrade, da FEComércio, do Sebrae Bahia, que são os grandes patrocinadores e idealizadores desse livro. Uma saudação muito especial ao meu querido amigo Arthur Sampaio. Arthur Sampaio é um homem de cultura, é um homem de ação e certamente foi o grande idealizador desse livro. E saudar aqui meus confrades amigos, queridos amigos, Armando Avena e Paulo Ormindo, e o autor do livro, Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro tem uma qualidade muito especial, porque ele reúne a qualidade de jornalista a de grande escritor. E ninguém com outro perfil poderia fazer um livro como este, que é uma grande síntese da história do comércio na cidade de Salvador. É um livro que poderia ser praticamente uma enciclopédia. Tão vasto é o tema, mas ele conseguiu, de uma forma muito magistral, sintetizar tudo isto e possibilitar um panorama, a construção de um panorama histórico do comércio na Bahia. E tudo que nós vamos ouvir hoje aqui nestes depoimentos está praticamente dentro deste livro e que é uma grande referência hoje quando se pesquisa sobre o comércio. Salvador nasceu com algumas missões muito específicas que estão transcritas na Carta de Almerim, que é um documento de Dom João III, rei de Portugal, de 17 de dezembro de 1548, onde ele ordena a fundação de uma povoação grande e forte, que viria a se tornar, 2 anos depois, a cidade do Salvador. 4 missões básicas definiram a missão, digamos assim, a existência de Salvador. Primeiro, a defesa do território. A defesa do território contra possíveis não. Naquela época havia toda uma trama de um comércio ilegal do pau-brasil, de exploração do território, por parte principalmente dos bretães, ou seja, dos franceses, e que tinha como seu grande intermediário aqui o Diogo Alves Corrêa Caramuru. Segundo, a cidade administrativa, para a sede de um governo geral, que aqui foi instalado a partir de Salvador, que governou o país por 214 anos, de 1549 a 1763, portanto, a grande capital da América Portuguesa, ou seja, do Brasil. Terceiro grande motivo foi a implantação da fé católica, ou seja, exalçamento da Santa Fé, como diz no documento. A cidade onde foi instalado o primeiro bispado do Brasil, um bispado que se transforma no maior arcebispado da história da Igreja Católica no mundo, porque a ele estavam sufraganiados todos os bispados a serem criados no território brasileiro e das colônias portuguesas em África. E, finalmente, a última missão, e que daria toda a sustentabilidade a isto, que é a missão do comércio, a cidade portuária, essencialmente portuária, para o comércio ultramarino, o comércio que transformou Portugal num grande império, na verdade, e que tinha sua rota basicamente no Atlântico Sul, rumo a partir do Cabo da Boa Esperança ao Oriente, ou seja, nas costas da África Oriental e Ocidental, Índia, China e, por um pouco período de tempo, no Japão. Salvador se transforma no grande entreposto de comércio mais globalizado das Américas durante os 3 primeiros séculos de existência. Salvador foi, no século XVIII, a maior cidade do hemisfério sul, só competindo em dimensão e importância com a capital da América Espanhola, que era Lima, no Peru. Salvador foi o maior porto do Atlântico Sul, um porto que se comunicava com os 4 continentes conhecidos naquele tempo e, portanto, aqui se tornou o local de encontro de povos e culturas. Foi exatamente a atividade comercial que propiciou o grande desenvolvimento de Salvador, que deu sustentabilidade a uma ação política que era administrativa, a uma ação religiosa, a implantação da fé católica e, obviamente, a defesa do território. E nós todos sabemos, visitando a cidade, a quantidade de fortificações e de todo um complexo de defesa da cidade que se instalou através dos séculos aqui. O comércio para Salvador é fundamental na construção do perfil da sua população. É o grande recurso que todos utilizam
em primeira e última instância, quando da necessidade da sobrevivência. Aquele que não tem oportunidade de trabalho, coloca uma venda, uma quitanda, um tabuleiro, uma barraquinha na porta de casa, vai até a rua, são os mascates, são os ambulantes, e sem falar, obviamente, do comércio instalado oficialmente, o comércio das grandes firmas importadoras e exportadoras, dos mascates que venciam as rotas do interior através das tropas, os tropeiros, para conquistar mercados no sertão da Bahia e do Brasil. A partir de Salvador, nós tínhamos uma comunicação com todo o recôncavo baiano, através dos saveiros, que eram praticamente territórios flutuantes, que conduziam todo tipo de mercadoria para todos os canais fluviais possíveis, e são inúmeros que desaguam na Baía Todos Santos. Portanto, tudo que vinha do exterior para cá vinha através de grandes naus, as caravelas, os bergantins, enfim, e de Salvador eram distribuídos através dos saveiros para as cidades que bordejavam a Baía Todos Santos. E o grande caminho do sertão partia de Cachoeira, que era o braço avançado de Salvador para o comércio. Não se pode falar de comércio de Salvador sem falar também de Cachoeira, enquanto o seu braço avançado para o sertão. E Cachoeira se desenvolve em paralelo com Salvador e, obviamente, se transforma na grande capital do comércio no recôncavo baiano. Salvador é uma cidade que, na sua história, através dos ciclos econômicos, desenvolveu polos comerciais extremamente diversos, mas durante os 4 primeiros séculos de existência, tudo estava centrado a partir do seu grande porto, que era o grande canal de chegada e de saída das mercadorias. E em torno desse porto, obviamente, se expandiu a Cidade Baixa, toda a plataforma que foi conquistada por Aterros, onde se instalaram as grandes firmas de importação e exportação, e, obviamente, a alfândega, que começa na Cidade Alta, na Praça Municipal, que era a grande praça do mercado e praça administrativa da cidade, e depois se estende pela Cidade Baixa, ou seja, pela Praça Cairu, e cujo último grande prédio da alfândega, que data do século XIX, 1861, foi transformado mais recentemente no Mercado Modelo. Salvador era a cidade dos grandes trapiches, das grandes empresas particulares, e temos que destacar, então, uma grande obra de consolidação do comércio a partir da abertura dos portos, obviamente, que se dá em 1808 aqui na Bahia, mas que vai se consolidar com a Companhia Docas da Bahia no século XX, um século depois, com regularização do Porto de Salvador, obviamente, e transformação desse porto para a grande demanda do século XX em toda a sua dimensão internacional. Salvador também teve na Cidade Alta o grande comércio varejista. O atacadista estaria na parte baixa, na plataforma do comércio, daí o bairro ser chamado de comércio. E na Cidade Alta, o comércio varejista, centrado inicialmente na Rua dos Mercadores, que hoje tem o nome de Rua Chile, e que foi a primeira rua de Salvador, a rua mais importante da cidade, e que ligava a Porta Sul, que era a Porta de Santa Luzia, a Porta Norte, que estava localizada inicialmente na Praça Municipal, e depois foi deslocada para o Largo do Pelourinho. E esta Rua Chile se transforma, então, no grande eixo referencial do comércio varejista de elite de Salvador. Mas, em paralelo a esse comércio varejista de elite, se desenvolvia na parte mais, digamos assim, mais baixa da cidade, na contracosta da cidade, um comércio popular, a partir do aterro do Rio da Vala, quando se constitui a Baixa dos Sapateiros, e que passa a ser emblemático do comércio popular na Bahia, que depois vai se expandindo por diversos bairros. Até meados do século XX, Salvador tinha como grande centro comercial esse circuito que hoje é denominado de Centro Histórico de Salvador. E isso era carregado de demanda urbana. Hoje há um certo esvaziamento nesse sentido, ou uma transformação, no caso, com a criação de outros centros comerciais, outros centros urbanos na cidade, porque toda cidade que extrapola a cifra de 1 milhão de habitantes é uma cidade que não tem mais um centro, mas possui outros centros e subcentros. E aí podemos falar de centros importantes
como o bairro da Calçada, por exemplo, centro importante como Cajazeiras, mais recentemente, Itapuã, e uma série de outros, Apituba. A Barra foi um pequeno centro durante um período e terminou se consolidando como esse pequeno centro. Mas Salvador hoje é uma cidade que distribuiu praticamente o seu comércio em todas as regiões. O comércio está entremeado em cada bairro da cidade. Não há bairro onde não exista uma demanda e uma oferta comercial, seja ela em loja fixa, seja até do ponto de vista do comércio ambulante, das feiras que ali se instalam. Então, nós temos uma variedade de níveis de comércio a serem abordados na cidade, do comércio informal ao comércio oficial, mas esse perfil comercial, esse perfil de vendedor do baiano é o que caracteriza, digamos assim, o seu jeito de ser, o seu jeito mais espontâneo de ser, comunicativo de ser. Enfim, esse livro nos remete a uma reflexão muito grande, com muita consistência, com aprofundamento, com a capacidade de síntese, como eu já disse, de Carlos Ribeiro, e com a oportunidade muito rara e muito própria de instituição como a Fé Comércio e como o SEBRAE, em poder patrocinar, em poder viabilizar essa pesquisa e colocar a público para que nós possamos, de uma certa forma, nos conhecer melhor. Nós somos fruto dessa história, conhecer a história resgatando a nossa memória, saber onde estamos e para onde vamos. O nosso querido Armando Avena é o homem da economia, é o homem do entendimento da grande dimensão e da possibilidade de caminhos a seguir, obviamente, e já nos traçou um perfil muito interessante. E Paulo Ormindo, o grande historiador, Paulo Ormindo, grande urbanista, arquiteto, com toda uma abordagem e uma experiência, não só na Bahia, nem no Brasil, mas internacional nesse aspecto. Então, nós estamos muito bem cercados e parabenizo, para concluir aqui, mais uma vez, as instituições e o nosso Carlos Ribeiro pela sua, digamos assim, brilhante, digamos assim, apresentação deste livro com conteúdo que é para ser estudado, analisado e pesquisado. Muito obrigado pela oportunidade e devolvo a palavra. Aproveito para dar mais um recado. Nós vamos sortear 2 exemplares do livro no Instagram da Fé Comércio, além do que o e-book já está disponível no nosso site. Senhor Paulo Ormindo, fique à vontade. Em primeiro lugar, eu quero saudar todos os presentes nessa live ou que estão nos ouvindo. Eu quero parabenizar a direção da Fé Comércio pela oportunidade de provocar esse caminho do comércio em Salvador, na iniciativa de Carlos Andrade, também de Arthur Sampaio, meu amigo de várias décadas. Eu conheci o pai dele, amigo de Godofredo Filho, que era ele um colecionador de arte, um colecionador e também um artista plástico. Ok? Bom, eu, na verdade, eu acho que já foi exposto uma série de pontos aí que foram muito importantes. Quero enfatizar que Carlos Ribeiro ele tem um perfil não só de um jornalista com uma linguagem muito acessível, mas também de um escritor e de um historiador. E ele transforma esse caminho do comércio na Bahia não apenas uma história do comércio na Bahia, mas, no meu ponto de vista, uma história urbana contemporânea de Salvador. Ele se debruça sobre uma série de aspectos da cidade de Salvador, não só da sua história, da sua vida social e assim por diante. Bom, eu, na verdade, sou o mais velho dos que estão aqui falando e gostaria de chamar a atenção para um ponto que eu convivi, que eu era ainda adolescente, mas já participava um pouco, que era a década de 50. Realmente, a Viana mostrou que a economia baiana ela sai de um período de crise da agroindústria açucareira, do final do século XIX, e inicia a atividade do cultivo do cacau. Mas logo vem a grande crise, que foi o crack, a quebra da Bolsa de Nova Iorque de 29.
E aí há uma figura que é tão importante quanto o Rômulo Almeida, que foi Tosta Filho. Tosta Filho era um economista, mas um homem que trabalhou em Londres e Nova York e compreendeu perfeitamente o que estava acontecendo e da falta de infraestrutura para a produção do cacau. E ele faz uma modernização de toda aquela área da produção do cacau, de uma rede de estradas conduzindo até Salvador, e que eu digo que o símbolo mais importante dele é a própria sede do Instituto de Cacau da Bahia, que era um projeto muito avançado para a época, com climatização de todo o interior daquele grande espaço de armazenamento do cacau, mas também com um museu da cultura do cacau. O Tosta Filho foi uma figura tão importante na década de 30 quanto foi na década de 60 e de 70, Rômulo Almeida, na Bahia. Bom, mas a primeira metade do século passado, do século XX, especialmente a primeira metade, a Bahia sofreu uma grande crise econômica. Crise não só do cacau, que era a fonte principal da economia baiana, mas de uma série de outros fatores. A Bahia vivia muito isolada do resto do país. Eu convivi isso. Praticamente o abastecimento da cidade de Salvador se fazia exclusivamente pelos navios, navio da Companhia Costeira e os navios do Lloyd Brasileiro. Isso gerava um processo de desabastecimento e de crises de abastecimento muito forte em Salvador. O comércio da Bahia era um comércio muito fechado, muito isolado do resto do país. Agora, eu me lembro da Companhia Magalhães e Companhia, ainda detinha as únicas duas usinas de açúcar da Bahia, que era a Aliança e a Maracangalha. E era uma dificuldade tremenda. Eu fui com minha mãe, muitas vezes, comprar, uma família grande, um saco de 60 quilos de açúcar para ter durante alguns meses em casa, porque faltava açúcar nas vendas de espanhóis, de portugueses, essa coisa toda. Mas o desabastecimento era tremendo. Eu diria que foi um período de uma economia quase que de escambo. Quase de escambo. Não havia dinheiro para nada. Nós tínhamos dois bancos, o Banco da Bahia e o Banco Econômico, mas que eram também bancos com muito pouco dinheiro para emprestar. Curiosamente, quem tinha dinheiro na Bahia eram as ordens religiosas. Aqui nós tivemos uma figura de empreendedor, que foi o Frei Hildebrando, que foi a primeira alavanca, digamos assim, para a empresa Odebrecht. Foi ele que fez uma rede de cinema na Bahia e que criou, digamos assim, mercado de construção para a Odebrecht, com a construção do cinema Excelsior, do Paxi Imenso e do Cinema Roma, onde hoje as obras da Irmã Dulce. Okay? Pois é, e mais do que isso, ele fez o retiro de aquela casa é uma casa de retiro, não é? Que era praticamente o único hotel que funcionava nesse período na Bahia, a Casa de Retiro Santo Antônio. Okay? Eu tenho o irmão de um amigo meu, o Cabuz, Jamil Cabuz, era o João Cabuz, ele tem depoimentos que são impressionantes do que era essa economia nessa época. O João, infelizmente, eu incentivei muito ele a escrever, mas ele nunca escreveu. E hoje já é morto, não vai poder escrever. Mas ele mostrava dessa economia de escambo que, por exemplo, o pai tinha um grande armarinho lá embaixo e ele e outros rapazes daquele tempo viviam de fazer corretagem de imóveis e de venda de carro e tudo mais. Então, para você vender ou comprar uma casa, era preciso o pagamento era feito com um lote de terreno, mais um automóvel, e você levava semanas articulando compradores para cada uma coisa dessa. E quando você trazia o carro,
a esposa do comprador não gostava do carro. Então, você desfazia completamente aquele negócio que foi amadurecido durante 15 dias ou até 20 dias, tal, a dificuldade de dinheiro que corria na Bahia. Bom, mas esse período é um período que antecede 1960. Há uma grande mudança na cidade de Salvador a partir de 1960. Eu acho que um fato que é muito importante, não está bem estudado, foi a abertura, ou melhor dito, o asfaltamento da Bahia Feira, a BR-116, em 1963. É essa abertura que integra Salvador com o resto do Brasil, especialmente com o Sudeste brasileiro. Aí as empresas do Sul começam a trazer seus produtos, a abrir filiais na Bahia. E também os bancos. É quando os bancos mineiros entram no mercado da Bahia, os bancos de Minas, o Banco Nacional, não é? Foi muito importante, mas os bancos de São Paulo e assim por diante. Então, democratiza o crédito em Salvador, de tal modo que é um momento de expansão do comércio. É o comércio que faz, na verdade, essa grande virada para uma economia mais dinâmica em Salvador, depois daquele paradeiro, especialmente com a crise do cacau, com a quebra da Bolsa de Nova York. A gente tem que se lembrar que a economia americana só começa a se soerguer com a Segunda Guerra Mundial, não é? Na década de 40. E até 40, as compras do cacau, o Brasil não conseguia colocar, não é? Se queimava café, se jogava café no mar, e cacau também você não conseguia vender. Então, essa mudança foi muito importante. É um momento também do início das primeiras lojas de autosserviço. E eu quero destacar aqui o empreendedorismo de Mamed Paz Mendonça. Mamed Paz Mendonça não criou apenas o primeiro supermercado na Bahia, que é de 59. Ele é o pioneiro dos supermercados no Brasil. E chegou a ter uma rede com 150 e tantas lojas. Bom, o Paz Mendonça, ele é um homem de origem muito popular, de uma família de agricultores, de pequenos agricultores do interior de Sergipe, mas com uma visão empresarial impressionante. A ideia de criar supermercado na Bahia, eu ainda me lembro na época que quem ia à América do Norte dizia que supermercado só seria possível na América do Norte porque as pessoas eram honestas, mas na Bahia ou no Brasil não era possível, porque as pessoas não seriam capazes de tirar o produto e passar no balcão para pagar. Era tudo um preconceito muito grande. Se esqueciam eles que no sistema já americano você estava inteiramente monitorado por câmaras e uma série de coisas que evitavam o roubo, porque o brasileiro não é mais corrupto do que outros povos, então não preciso nem nomear quem, ok? Ok, mas o Paz Mendonça foi realmente uma figura muito importante. Infelizmente, o Paz Mendonça foi muito discriminado durante o governo do Antônio Carlos, que trouxe para cá um outro supermercado, que era o supermercado, era o Pão de Açúcar, dando facilidades, e a criação também, pelo Grupo Iguatemi, do primeiro shopping baiano, que foi o shopping da Bahia, mas que era o Iguatemi, e que mudou a centralidade do comércio, do negócio em Salvador. Pois é, o Paz Mendonça sofreu muito desse tipo de coisa e teve que se expandir no Sul e acabou tendo um final também meio melancólico, essa coisa toda. Então, ok? Bom, mas o que eu quero dizer, o asfaltamento foi um dado muito importante nesse momento do desenvolvimento do comércio na Bahia. Pois é, mas a criação do supermercado criou uma outra coisa que também foi um impacto muito forte na Bahia. Havia uma campanha, eu me lembro e presenciei muito desse processo,
de discriminação contra as feiras livres. A Bahia era abastecida de gêneros alimentícios com a produção de todo o recôncavo, que vinha, como o Chico já mostrou, por saveiros da ilha de Taparica, da vila de São Francisco. Eu ainda me lembro do pregão, não é Camarões da Vila, era a Vila de São Francisco. E as frutas de Itaparica, as mangas de Itaparica, e da produção também de frangos e galinhas, essa coisa toda. Aí, essa comercialização desse produto, que era muito interessante, se fazia em feiras. Eu ainda alcancei a Feira da Barra. Você tinha feira na Barra, tinha feira em Itapajipe, você tinha feira praticamente ao longo de toda a costa de Salvador. Mas, nesse momento, com a criação do supermercado, se criam campanha contra as feiras populares, porque eram feiras supostamente de pouca higiene, eram feiras sujas, eram feiras assim a pular, e isso resultou num incêndio, aliás, um duplo incêndio, da Feira de Água de Meninos, em 1964, okay? Que era, naturalmente, já uma tentativa de tirar e acabar com essas feiras. E não bastou isso. Em 1969, o antigo Mercado Modelo também pegou fogo. Esse eu conheço perfeitamente a história. Aquele foi um incêndio criminoso, porque eu trabalhava com Diógenes Rebouças, já havia um projeto da Odebrecht com a Correia Ribeiro para fazer um novo mercado, tipo shopping center, e fazer a ligação da Avenida da França com a Avenida do Contorno, que deveria passar por sobre a rampa do mercado. E esse projeto, na verdade, eu tinha conhecimento dele, e aí eu publiquei na tarde uma perspectiva mostrando que você poderia fazer essa articulação sem destruir a rampa do mercado. Isso provocou, naturalmente, um grande rebuliço nessa questão, e não foi possível. Mas, quando se reinaugura em 71, ou se reinstala, melhor dito, o Mercado Modelo na antiga alfândega, já ali se excluía toda a possibilidade de comercialização de produtos de alimentos. Era somente artesanato que podia ser comercializado ali. Bom, o golpe final nesse sistema todo de abastecimento da capital de Salvador se dá em 1970 e poucos, com a criação da SEASA. A SEASA, eu me lembro que discuti com técnicos que estavam discutindo isso, da importância de se manter esse centro de distribuição próximo, mesmo fora de Salvador, mais próximo de um porto para a chegada desses produtos. Não, ela foi colocada, a SEASA foi instalada numa ligação entre a BR-324 e o CIA, e que, a partir daquele momento, todo o comércio de abastecimento da cidade, pelos saveiros, que também passaram a pagar impostos, né, de estiva e essa coisa toda, se acabou. E a cidade de Salvador passou a ser abastecida de hortigranjeiros e de tudo isso vindo de São Paulo, como até hoje. Então, aquele momento foi um momento crucial da destruição, por assim dizer, de toda uma economia do recôncavo baiano através dessa centralização de uma SEASA que, basicamente, atendia ao novo ciclo rodoviário do país, que o Juscelino inicia com a produção de ônibus, de caminhões e de carros no Brasil, a partir do governo dele. Bom, esse momento eu queria chamar a atenção, que foi também um momento que uma outra figura muito importante na Bahia, que foi o Nestor Duarte. O Nestor Duarte tinha essa consciência da necessidade de criar um cinturão de abastecimento de Salvador e que importou colônias de italianos para a Boa União, aqui em Lauro de Freitas, e de outros polos, não é? De japoneses, inclusive, para criar um cinturão.
Eu acho que são três figuras que foram fundamentais na pensar o desenvolvimento da Bahia. Tosta Filho, Rômulo Almeida, aliás, depois o Nestor Duarte, com uma visão ainda de uma economia agrícola, mas não necessariamente nem da cana-do-açúcar, nem do cacau, mas de abastecimento alimentar da cidade, e Rômulo Almeida, que é o último pensador e a última pessoa a ter um projeto de desenvolvimento do Estado e da cidade de Salvador, com o CIA e com o polo petroquímico. Eu não vou me falar da questão da descentralização, não só porque já foi tratado aqui por Avena e por Chico Sena, como também eu dei um longo depoimento a Carlos, que ele reproduz, que foi o processo de descentralização, que é outro choque no comércio baiano. As grandes sedes de bancos que estavam lá no comércio são praticamente abandonadas e transferidas para a Cidade Alta. O Banco do Nordeste chegou a construir uma sede grande lá. Depois teve a quebra do Banco da Bahia, teve a quebra do Banco Econômico, uma série de fatores e tal, que fez com que não apenas o centro histórico, que hoje tem 1.400 imóveis periclitantes ou em ruína, pela Defesa Civil, dados da Defesa Civil, como pelo comércio que está hoje com muitos edifícios inteiramente desocupados. Houve uma mudança radical da centralidade de Salvador. Não é somente uma dispersão, processo que aconteceu praticamente em outras cidades, mas é a mudança do centro dinâmico da cidade para um outro centro que não é muito claramente definido. Eu sempre chamo a atenção o seguinte: em qualquer cidade você tem um centro simbólico, onde tem as manifestações populares, essa coisa toda. Na Bahia você já não tem mais isso. Qualquer manifestação no setor da Sé não terá repercussão nenhuma. As últimas manifestações contra aumento de passagem se deram em avenidas expressas, porque nem o próprio Iguatemi, hoje, é um centro em que você possa produzir esse tipo de manifestação popular. Então, a cidade, eu tenho amigos que vêm do Sul, e eu digo: o que é que você achou de Salvador? Diz: não, eu fui direto ao Copec, ou eu fui direto a uma coisa. Você já não passa, não há um centro mais. Salvador, na verdade, não apenas se descentralizou. Outras cidades, o Rio de Janeiro mantém seu centro. A Avenida Rio Branco continua sendo a grande sede dos bancos, das grandes empresas do Rio de Janeiro e assim por diante. São Paulo teve uma transferência ligeira, né, da Avenida da Sé de São Paulo para a Avenida Paulista, mas a Avenida Paulista continua sendo o centro simbólico da cidade de São Paulo. As manifestações se fazem à sombra do MASP. As grandes manifestações se fazem aqui. Salvador hoje não tem nenhum ponto disso. O próprio carnaval, que se fazia no centro da cidade, foi deslocado para Barra, para Ondina, e provavelmente vai se expandir em direção ao litoral norte e assim por diante. Então, o processo que ocorreu em Salvador a partir da década de 70 é um processo realmente muito forte, muito violento que aconteceu na cidade. E o centro de Iguatemi, que agora mesmo está se fazendo um terminal de BRT, é um centro impossível de ser resolvido. Não tem uma praça, não tem nenhum local de convivência e tudo mais. É a convergência de dois vetores rodoviários fortíssimos, que é a BR-324 e a paralela que se liga com a avenida toda que sobe para o litoral norte. Então, aquele é um ponto realmente muito difícil e muito complicado de ser resolvido. E, como cidade, nós perdemos muito, realmente, esse caráter da cidade. Eu, quando passo na nova Avenida Antônio Carlos Magalhães, como aqui o Avena já chamou a atenção, eu fico espantado com aquilo, porque é uma avenida que acabou. Se o Antônio Carlos teve seus efeitos, que todos reconhecemos, o Antônio Carlos foi um cara que valorizou muito a questão paisagística na Bahia, não só com a paralela, e eu quero corrigir o nosso amigo Avena,
aquela paisagismo não é do Burle Marx. O Burle Marx veio, mas não se entendeu com o Antônio Carlos e acabou sendo feito outro. Mas a própria avenida que tem o nome dele, que tinha uma vegetação muito bonita, está hoje sendo toda destruída, virou toda uma floresta de concreto. Ok? Pois é, mas eu não perco a esperança que a gente possa ter dias melhores. Eu acho que o comércio é realmente uma função muito importante de integração social dessa coisa toda, e eu espero que a gente possa ter, no próximo, talvez, anos, uma virada, uma tomada de consciência dessa situação da cidade de Salvador e um grande projeto de reurbanização de Salvador que a cidade não tem. O último plano que nós tivemos é do Mário Ferreira, que é um plano realmente muito interessante. O exemplo melhor disso é a Avenida Centenário, foi a única que foi feita durante aquele primeiro período, mas depois esse plano foi, de alguma forma, reinterpretado de outra maneira numa cidade que cresceu muito e assim por diante. Mas depois disso, o que nós temos são simplesmente planos, chamados planos diretores, que é apenas uma acomodação dos interesses imobiliários dentro da cidade e não é realmente um plano com uma visão de uma cidade com toda uma cultura urbana que Salvador tem desde a sua formação, desde a sua instalação aqui nesse promontório de Santo Antônio. Muito obrigado e quero agradecer mais uma vez o convite e a participação e a oportunidade de falar nessa live. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Carlos, é com você mesmo a palavra. Tá bem. Obrigado aí, Paulo, Armando, Chico. Pelas falas de vocês, já dá para se ter uma ideia da complexidade dessa questão e da riqueza extraordinária desse tema, né, que toca em muitos aspectos da vida, da sobrevivência humana, das relações humanas e tudo mais. Tem aqui duas questões que foram colocadas aqui, né, duas perguntas, não tem a identificação de quem fez. Eu vou colocar essas questões e fazer as considerações finais aqui pelo adiantado da hora, tá? Então, uma delas é o seguinte: cada bairro de Salvador tem sua peculiaridade. Por que investir no centro de Salvador passou a ser uma atividade mais atrativa nos últimos anos? Eu deixo em aberto aí para quem quiser responder essa questão. Bom, eu vou tentar responder isso. Eu acho que, para o setor imobiliário, a grande atrativo é a Baía de Todos os Santos, a vista para a Baía de Todos os Santos. Você não vende imóveis, você vende vistas para a Baía de Todos os Santos. E o grande filé mignon disso foi o Corredor da Vitória. Mas o Corredor da Vitória já se esgotou enquanto possibilidade de novas edificações que possam vender à vista da Baía de Todos os Santos, como também a Ladeira da Barra. Tanto que o último investimento que foi tentado lá embaixo foi objeto de uma grande discussão e que não foi avante, ok? Então, o que resta hoje, na verdade, para esse setor imobiliário. Bom, eu tenho que fazer uma pequena parte. O litoral, a chamada Orla do Atlântico, é uma orla de uma grande salinidade, que não há possibilidade. Eu tenho amigos que foram morar em edifício de apartamento lá, é impossível você ter um aparelho de som, você ter uma geladeira ou uma coisa, porque o salitre é uma das coisas mais incríveis. Além do mais, é uma vista de convés de navio. Você só vê a linha do horizonte, você não vê mais nada. A grande atrativo do Corredor da Vitória é a ilha de Taparica, que está de frente, que se ilumina durante a noite, dos navios que entram, essa coisa toda. Então, hoje há uma corrida pelo centro histórico
no sentido de fazer investimentos que são investimentos de alto luxo, não é? Como foi feito não só a Marina e seu complexo de comércio que está ali, como também daqueles outros conjuntos que foram ali feitos na Marina ou no CLOC e assim por diante. Só que essas novas construções, elas não mantêm ou não recuperam o acervo tradicional da cidade de Salvador, do Centro Histórico de Salvador, ok? Aí há um problema muito complicado, há uma pressão muito grande, agora até de grupos hoteleiros muito fortes, como estamos vendo na Praça do Teatro, no Lago do Teatro, como estamos vendo na Rua Chile e tudo mais, das últimas vistas para a Baía de Todos os Santos. Eu acho que há uma grande perspectiva na cidade de Salvador, que seria um aterro naquela zona da suburbana. Ali nós temos uma batimetria muito pequena, muito baixa, e nós temos condição de criar ali um grande setor de habitação, com a possibilidade, inclusive, que seria muito interessante socialmente, de integração com a população de mais baixa renda que existe na própria suburbana. Ok? Eu quero lembrar que o Rio de Janeiro sofreu imensos aterros. O aterro da Glória, no Rio de Janeiro, do Flamengo, foi um aterro imenso feito à custa da demolição não só do Morro da Carioca, não é? E que criou um parque urbano lindíssimo que o Rio de Janeiro tem no seu centro de cidade. Okay? Mas não somente isso. Aquele trecho da Praia Vermelha foi outro aterro também enorme, feito com a demolição do Morro da Cara de Cão, essa coisa toda e tudo mais. Eu defendo o meio ambiente. Agora, eu acho que a gente tem que conciliar essa questão de meio ambiente com uma questão também de qualidade de vida urbana e assim por diante. Eu vejo que há grandes possibilidades. Agora, nós não temos, nesse momento, nenhuma liderança política capaz de criar um projeto para Salvador ou mesmo para a Bahia. O último foi Rômulo Almeida. Não existe mais nada depois disso. E o que é pior, uma migração completa dos quadros, digamos assim, de inteligência da Bahia para o sul do país e um esvaziamento político, cultural, econômico, assim por diante. As duas grandes construtoras da Bahia já tinham transferido suas sedes comerciais para São Paulo, né? A OAS e a Odebrecht. Essa é outra questão muito complicada, porque, na verdade, ao contrário do que acontece no primeiro mundo, você prende os diretores que estão fraudulentos, mas salva a empresa. No nosso caso, não. A gente fecha a empresa e libera todos os que cometeram a má administração das empresas. Estão todos soltos. Ok? Mas eu não quero entrar, porque esse é um tema muito polêmico, evidentemente. Armando Avena levantou a mão aí para tecer um comentário. Ô, Carlos, é preciso, Salvador é uma cidade muito curiosa, e é preciso se repensar o planejamento urbano da Orla Atlântica de Salvador. As classes altas em Salvador nunca moraram na praia. As classes altas moram nos morros. É o Morro da Vitória, era o Morro do Pelourinho, é o Morro do Ipiranga, é o Morro do Conselho. Ou seja, as classes altas na Bahia, a elite baiana, ela sai para o alto para fugir da salinidade, como disse o Paulo, e para também se distanciar um pouco, e muitas vezes se voltam para o outro lado. Por exemplo, na Vitória, a quantidade de piers que eram por ali estão voltados para o mar. Então, é preciso se repensar a Orla Atlântica de Salvador, porque a Orla Atlântica de Salvador hoje é uma orla surpreendente. Você chega na Barra, que foi toda revitalizada, e o lado direito da Barra, o lado das casas, está completamente degradado. Ou seja, é preciso repensar. Mas o problema de Salvador é que se deixou de fazer planejamento urbano. Hoje as construções são feitas ao bel prazer dos ocupantes de cargo de plantão. Então, nós vemos as obras do BRT colocar
dezenas de viadutos que estão sendo extintos em vários lugares. Eu não sei se vocês já perceberam, os automóveis, Londres vai deixar de produzir automóveis daqui a 10 anos. E a Bahia está botando viadutos, botou viaduto na Orlando Gomes, mais ainda, colocou monstros mastodônticos para serem estações de metrô. Então, acabou o planejamento urbano nessa tão bela cidade de Salvador. E o planejamento urbano está colado com a atividade econômica. Como não existe mais centros, é isso que o nosso ouvinte detectou. O que é que acontece? Cada bairro tem o seu próprio comércio, tem um comércio de cajazeira, tem um comércio e nós não temos, como disse Paulo Ormindo, um centro simbólico e tampouco um centro comercial, porque o baiano hoje frequenta muito mais os shoppings. Então, é preciso repensar o planejamento urbano da nossa cidade, repensar a nossa orla atlântica, repensar a orla de Salvador, me permito dizer isso, à noite. A orla atlântica é uma orla deserta. Caminhar na orla atlântica é um perigo. E por quê? Porque precisamos repensá-la. Qual é a sua função? Seriam restaurantes? Como vamos trabalhar isso? Nada disso é feito em Salvador. Há uma orgia de construção e de cimento que faz com que a cidade esteja perdendo a sua leveza. Eu acho que precisamos resgatar o planejamento urbano que essa cidade teve com Mário Leal Ferreira, com o EPUX e com várias outras iniciativas. Salvador precisa voltar a ter planejamento. Eu queria dizer, viu, Abdena, que quando eu fui presidente do IAB, há uns 15 anos atrás, a primeira coisa que eu fiz foi um seminário sobre as frentes marítimas de Salvador. Trouxemos gente do sul do país, teve até gente que trouxe aqui comunicação de outras cidades no exterior, essa coisa toda, que é um movimento mundial, Waterfront. O Waterfront é a grande novidade do urbanismo internacional. As grandes áreas portuárias que foram transformadas em áreas de lazer. Okay? Tem uma senhora que veio com a especialista que ela mostra, inclusive, a possibilidade de você criar arrecifes artificiais e móveis para provocar ondas de surf. Está compreendendo? Que são grandes caixões feitos que você enche de areia, coloca durante uma estação do ano e depois remove, faz ele flutuar, essa coisa toda. Há grandes possibilidades nesse waterfront. Eu me lembro que um dessas coisas disse assim, a cidade de Salvador é uma coisa curiosa. A cidade se amesquinha à medida que se aproxima da praia. Se amesquinha. Toda aquela orla do Atlântico, o que existe de pequenas construções ali são realmente de uma pobreza, não só arquitetônica, de toda a natureza, né? Completamente, aqueles pequenos, os primeiros edifícios de quarto e sala que se fizeram ali, aquela coisa toda, uma pobreza completa. Nunca aquela orla de Salvador, do Atlântico, conseguiu ter um desenvolvimento mais, digamos, civilizado, coisa e tal. É uma pobreza realmente muito grande. Agora, há um fator ali ambiental fortíssimo, né? As grandes empresas de ar-condicionado usam a orla de Salvador para testar seus equipamentos serem mais resistentes à salitre, porque o salitre em Salvador só se compara à Praia do Futuro em Fortaleza, que ninguém consegue. O que foi construído ali foi abandonado, porque é um salitre também absurdo, aquela coisa. É me lembrar, né, das grandes salinas no Nordeste brasileiro todo, né? A salinidade do Atlântico nessa zona do Nordeste é muito forte. Então, mas tem coisa. A primeira coisa é o seguinte, é refazer aquele filtro de coqueiros que você tinha, de toda aquela vegetação que existia de restinga, que foi toda destruída. Então, você não tem hoje mais uma defesa natural que existia ao longo de toda a orla do Atlântico. Pois bem, eu fico muito feliz de ver que um livro pode servir de instrumento para reflexões tão importantes, necessárias e urgentes, né? Que se coloca diante de uma cidade da qual muitas vezes o público só tem a propaganda governamental, digamos assim, sem esse filtro
das pessoas né, que estudem isso e que vejam os impactos dessas transformações, como foi falado aí. Eu tenho aqui uma pergunta, e depois eu quero fazer também uma questão direcionada ao Chico Sena, e encerrarmos em seguida. Mas tem aqui uma questão que é a seguinte, eu acho que até foi Armando Avena, não me lembro se foi, eu acho que foi ele que tocou nesse assunto. Salvador é uma cidade de serviços. A explosão populacional promoveu que houvesse um desenvolvimento econômico e, atrelado a ele, uma desigualdade social fortíssima. Investir mais na educação, assim como o Ceará vem fazendo, é uma boa medida para essa situação? Isso aí é algo muito caro para mim hoje, Carlos, porque eu acho que não há saída para Salvador sem qualificar a sua população. Eu acho que cada vez mais a cidade ela está a falta de segurança, a marginalidade, todas essas questões que têm vários aspectos, mas tem um aspecto fundamental, que é a falta de qualidade da mão de obra. Mas não é só a qualidade sob o ponto de vista de saber fazer um ofício, é no sentido geral, é a educação da população. Eu fui me debruçar sobre os DEBs, que são os Índices de Desenvolvimento Educacional. Os de Salvador são inferiores a 3, 4 estados do Nordeste. A Bahia está nos últimos níveis. E Salvador nem se fala. Então, nenhum dos grandes administradores da Bahia, todos pensam na parte urbana, na parte de construção, mas ninguém pensa que pode resolver o problema com pequenas medidas. Vou lhe dar um exemplo, como fez o Ceará, até para o nosso ouvinte. O Ceará, numa união surpreendente entre o governo do Estado e os municípios, estabeleceu metas educacionais. E disse o seguinte: o governo do Estado vai repassar as cotas de ICMS de acordo com o avanço dos índices e das metas educacionais. Foi uma revolução. Hoje, das 10 melhores escolas municipais do Brasil, 7 estão no Ceará. E essa só foi uma das medidas. Fortaleza, Sobral e várias outras cidades passaram a achar que a educação era fundamental. Salvador tem que fazer o mesmo. Se eu pudesse dizer alguma coisa ao novo prefeito dessa cidade e a todos os prefeitos, seria: vamos investir na educação, para que você possa receber, não só receber o turista, para que você possa se posicionar numa economia de serviços com maior qualificação, porque aí você gera um serviço melhor, você exige mais pelo serviço que você está prestando, você tem mais condições de se inserir numa economia que é basicamente serviço. Então, e além disso, uma coisa, você pode fazer dessa cidade uma cidade atrativa para os cérebros, algo que não tem nenhuma política. É impressionante, várias cidades fazem a famosa política de atrair cérebros. Salvador é uma cidade aprazível. Se você der segurança, você vai atrair cérebros de várias partes do mundo e fazer daqui uma cidade que seja capaz de ter gente pensante. Então, muito do futuro de Salvador depende da educação e da qualificação da mão de obra. Claro que nós temos, eu preciso fazer aqui no adendo, nós temos coisas interessantes, como o Cimatec, temos uma universidade, mas isso é um pingo para uma cidade de 3 milhões de pessoas. Então, respondendo a ele, sim, é fundamental que a gente faça um projeto, não precisa ser igual ao do Ceará, mas um projeto tendo como eixo prioritário dessa cidade a questão educacional. Que se encontra no presente momento em uma situação calamitosa, podemos dizer, né? Exatamente. Para finalizar, então, e para Chico Sena, né? Eu estou querendo colocar uma questão que surgiu muito ao longo da elaboração do livro, que era a questão da expansão, né? Expansão. Então, o eixo do livro é a questão da expansão, as linhas de expansão. E chegou ao ponto, como é uma cidade que geograficamente ela tem um lado que grande, toda uma parte dela não tem para onde se expandir, ela escoou tudo pelo litoral norte e hoje já se expande até a linha verde, né? Quer dizer, foi uma das questões abordadas. Mas vem aí agora o projeto da ponte que liga, né, Salvador para Itaparica. É uma ponte muito, digamos, polêmica. Ainda me lembro do nosso saudoso João Baldo, que nos seus artigos, né, atacava muito essa ideia. O próprio Paulo Armindo também
em alguns artigos dele já olhou criticamente para isso, mas é uma realidade, já está aí para ser feita, né? Então, Chico, como historiador e como uma pessoa que tem essa visão global, qual será um impacto de expansão do comércio também positivo, no sentido dessa ligação para ir para a ilha e para toda aquela parte do litoral sul, ou não? Carlos, veja bem, alguns vetores de expansão urbana são definidos por investimentos, principalmente do poder público, direcionando. Você veja que Salvador se desenvolveu no comércio a partir da rota marítima. Depois nós tivemos, no século XIX, a ferroviária, que institui um outro eixo, que é o da calçada, e que vai contribuir para a criação de indústrias em Itapajipe e também de assentamento de uma população, de êxodo rural, naquele entorno todo, criando um bairro dos mais populosos e populares da Bahia, que é os Alagados. Depois nós tivemos as avenidas de Vale, e antes das avenidas de Vale, a grande avenida da Orla Atlântica, que é a Avenida Otávio Mangabeira, que vai definir esse eixo da ocupação da Orla. E das avenidas de Vale, com essa malha toda, a mais importante definidora de direção é, sem dúvida, a Avenida Paralela, que é a Avenida Luiz Viana Filho. Mas temos também a BR-324 e a suburbana, que se inaugura simultaneamente em paralelo com a Avenida Paralela. E isso tudo fez com que essas regiões se desenvolvessem de uma forma ordenada ou desordenada, na grande maioria das vezes, sem planejamento urbano que desse, digamos assim, consistência a uma ocupação mais organizada. A ponte que liga Itaparica, eu acho que é um vetor destruidor de uma economia da região e de uma perspectiva histórica da Baía de Todos Santos, porque vai transformar a ilha de Itaparica no eixo rodoviário federal, praticamente, para carga pesada, pesada mesmo, muito mais do que desenvolvimento do turismo ou de moradias na região, é desenvolvimento de carga pesada, de caminhões, de ônibus, de tráfego pesado, para encurtar distâncias da BR-101 com a cidade de Salvador. Isso teria outras alternativas, agora já é irreversível, mas vai criar um impacto muito grande, não só no recôncavo baiano, em Itaparica, com a transformação muito grande do perfil da ilha, mas como da chegada na cidade a partir do bairro do Comércio. Porque tudo vai convergir para um determinado ponto no comércio, onde vai transformar completamente aquela região. Eu não conheço, não sei se existe ou não, mas não conheço nenhum estudo de impacto ambiental nesse sentido. Não vejo com bons olhos esta ponte. Acho que alternativas outras que foram propostas seriam muito mais interessantes para o contexto histórico e contemporâneo da cidade e pensando no seu futuro. Mas, infelizmente, nós temos que trabalhar agora com a possibilidade do irreversível, né? O irreversível nos traz uma situação de conflito muito grande e temos que buscar agora condições de corrigir os desvios que, porventura, isso venham a acontecer. Mas Salvador, como foi abordado aí por meus estimados confrades em diversos momentos, é uma cidade que vem se transformando muito negativamente com investimentos que destrói o seu perfil, a sua característica, a sua imagem, a sua qualidade de vida. O desenvolvimento na Orla Atlântica de Salvador, na Orla da salinidade, como nós assim chamamos, é um desenvolvimento completamente errado do ponto de vista do desenho urbano da cidade. Salvador possui dois grandes ecossistemas. O ecossistema da Restinga, que é o da Orla Atlântica, das dunas, dos espelhos d'água, do coqueiral e tudo mais, e o outro ecossistema da Mata Atlântica voltado para a Baía Todos Santos. E essa bissetriz é exatamente a paralela. Da paralela para a direita é um ecossistema, da paralela para a esquerda é outro ecossistema. E o ecossistema da Mata Atlântica é um ecossistema muito mais aprazível, muito mais agradável, muito mais de bons ares, como já se dizia na carta de Almerim, quando o rei recomenda a implantação de Salvador. Agora, voltando a essa questão inicial, eu vejo como um agente impactante do ponto de vista negativo na cidade de Salvador, a ponte Salvador-Itaparica. Bom, muito obrigado aí mais uma vez, viu?
a todos. Eu quero concluir aqui com algumas considerações. Quero dizer o seguinte, nós concluímos esse livro em novembro de 2019. E, de repente, estava tudo, digamos, bem redondinho, né? Nada de novo fora do esperado no horizonte. E então chegou finalmente a março, chegou 2020 com um tsunami que foi essa questão da pandemia, né? E que abalou tremendamente a sociedade, principalmente, sabemos todos, o comércio, que é uma das questões mais difíceis, tantas lojas que faliram, tantos projetos sonhados que se perderam, outros que estão conseguindo resistir. E nós sentimos a necessidade de acrescentar no final, justamente já agora na fase quase de produção do livro, um complemento, algumas considerações, tratando justamente dessa outra questão, que é esse impacto sobre o comércio do coronavírus, né? E da reação através, principalmente, do uso da tecnologia, do e-commerce, ou seja, de algo que deveria... uma mudança que vinha acontecendo lentamente, teve que ser acelerada tremendamente. Então, nós dedicamos também isso para atualizar. Mas é uma abertura que o livro deixa para futuras abordagens sobre isso. Quero também fazer um rápido agradecimento aqui, que no livro tem esse agradecimento, a algumas pessoas fundamentais para a elaboração do trabalho. O senhor Alberto Prado, de Santa Mônica, do bairro de Santa Mônica, as pessoas que nos deram assim, uma visão muito rica, muito diversificada sobre esse ato heróico de sobreviver nesses bairros, né? Bairros periféricos, com tantas dificuldades, e a gente costuma dizer que nosso mundo não acabaram-se os heróis, é um mundo, né, de espírito de heróis, mas eu penso que os heróis, grandes heróis da nossa sociedade, é esse povo que consegue, com a criatividade extraordinária, e a gente mostra muito isso no livro, como eles conseguem, em bairros, quando esses bairros são formados, eles não têm nada, as pessoas dependem do comércio das regiões tradicionais, da Baixa dos Sapateiros, do Liberdade, etc., e como eles trazem isso para a porta da casa de todos, né, esses moradores. Arthur Guimarães Sampaio, como eu disse, a alma desse livro, ele tem a tese principal do livro, que eu diria assim, que o grande motor é mostrar que o comércio de rua vai continuar, e isso é demonstrado aqui, né, ao contrário do que se pensa, que com os shoppings, etc., iria esvaziar, mas não, ele continua rico e vibrante e vigoroso. Armando Avena, caríssimo amigo, aí, essa contribuição tão importante. Clarindo Silva, uma figura tão importante aqui na Bahia, referência ali da Cantina da Lua, do Centro Histórico, que nos deu uma visão muito interessante sobre aquela região central. Meu amigo Disseu Cardoso, administrador de empresas, que acrescentou uma informação muito interessante, muito marcante, que a gente conseguiu resgatar do esquecimento, que é como se deu aquela formação, principalmente ali, sobre o impacto da criação do polo na região do Iguatemi. Tem um depoimento muito, muito rico sobre isso. Eugênio Santos, de Periperi, liderança comunitária, Francisco Sena, Jorge Cury, Kelso Fernandes, Marito Lima, de Santa Mônica, Paulo Fonseca, que nos deu também algumas informações sobre a região do Caminho das Árvores, Paulo Ormindo de Azevedo, Roberto Fonseca, Rodrigues Barbosa, Rosenice Silva Correia, São Caetano, Rosema Maluf, ali sobre a questão do outlet, também a Lisa Wecker, também ali daquela região da Barra, também nos deu boas informações, e Walter Pinheiro, que também eu aproveitei uma entrevista que havia feito ele ainda quando estava fazendo o livro sobre 70 anos do comércio, muito rica, sobre justamente essa expansão para o litoral norte, e que enriqueceu bastante o livro. E, por último, mas não menos importante, para a jornalista Délia Coutinho, que acompanhou passo a passo esse trabalho com grande competência e que
facilitou muito a vida aqui do autor. Então, um agradecimento também especial. E, então, eu não sei se ela quer acrescentar alguma coisa. Obrigada, Carlos. Obrigada, E ao presidente Carlos Souza Andrade, realmente, né, isso aí, talvez fosse até desnecessário fazer, mas vamos reforçar essa importância dessa administração, com todo esse trabalho, com essa importância que ele deu à questão do livro, da leitura, e isso é muito importante para os administradores, né, de grandes empreendimentos, como, né, é aqui a FEComércio. Acho que encerramos aí com chave de ouro esse lançamento virtual, né? Não poderia deixar de acontecer pelo momento, né, que viemos a concluir a obra. Agradeço aí a todos que disponibilizaram o seu tempo em participar aí dessa live. Avisarei-os quando, assim que a versão editada estiver disponibilizada lá no nosso canal, e ficará lá para todos sempre, lá disponível para quem quiser voltar a consultar aqui esse bate-papo. Bem, obrigada. Obrigado. E até a próxima.